tenho uma notícia muito legal. Duas notícias. E para mim é o futuro, de verdade. Essa notícia aqui é do Portal Solar, ó. Ela é de hoje, olha que legal. Essa notícia aqui é de hoje, tá? Reciclagem de painéis solares deverá formar um novo mercado de 477 milhões de dólares em 2032. Crescimento global nas instalações de energia solar cria oportunidade para desenvolvimento de negócios em descarte e reaproveitamento de equipamentos fotovoltaicos. Olha isso, gente. Muitos de vocês me perguntam, né? Mas e aí, Henrique, o que eu faço com a placa depois que ela venceu? Tá bom? O que eu faço com a placa depois dos 25 anos de garantia? O que eu faço com ela? Então, é aí que começa algumas características. E é isso aqui que a gente está falando, tá bom? Então, aqui, ó, mercado global de reciclagem de painel solar. Ou seja, eu tenho um amigo, deixa eu continuar a falar para vocês uma coisa muito legal. Ele, há uns anos atrás, uns 5 anos atrás, ele tinha um projeto muito bacana de, sabe aquelas lâmpadas fluorescentes, as antigas? Hoje é tudo LED, mas era muito, né, fluorescente. Ele fez um programa de reciclagem daquela lâmpada e ele tirava todas aqueles componentes, né, aquelas duas encaixes que tem no final, o vidro, né, e ele fazia o pó do vidro. Então ele transformava aquele vidro da lâmpada em pó e concentrava aquele pó, e aquilo era vendido para o pessoal de oxigênio, para montagem de equipamentos, e ele desmontava a lâmpada inteira. E ele fez um projeto gigantesco de retirada das lâmpadas, porque muita gente não sabia o que fazer. Ainda é muito comum ainda essas lâmpadas, né? Tem gente trocando essas lâmpadas pela de LED, já é uma tendência. Mas ainda tem muita gente com aquela... Sabe qual é a lâmpada fluorescente que eu tô falando? As grandonas, né? De 1 metro, 2 metros, 60 centímetros, né? E ele fazia isso. Ele recebeu um aporte, tá? Há 5, 6 anos atrás, de 5 milhões de reais de uma empresa. Comprou ele, uma parte dele, né? 5 milhões de reais. Ele montou e hoje ele tem uma indústria gigantesca. Foi para a área de LED, começou a montar as LEDs, ele pegava uma parte, reciclava uma parte e continuou com esse processo de descarte das lâmpadas. Ou seja, gente, isso é uma visão, é você se antecipar. E eu tenho certeza que esse mercado aqui, ó, é a mesma coisa. Mercado de reciclagem de painel solar vai atingir 477 milhões de dólares. Olha isso, tá? Então, uma placa solar pode ser reciclada através da recuperação dos materiais. Silício, vidro, cobre, alumínio, prata, alumínio, plástico. Ela consegue aqui, ó, reutilizar os painéis antigos num diferente contexto, estendendo a vida útil dos painéis. Olha que legal, tá? Então, eu não vou ler a notícia inteira, depois você coloca lá no Google, mas é a reciclagem de painéis solares, né? Então, tem muitos lugares aqui que vão ter gerando, e ele vai estar aqui, ó, o ritmo de instalações das usinas solares está aceleradíssimo. Então, assim, será que já tem alguém pensando nisso? A gente falou sobre isso, né, numa das aulas, sobre o mercado de manutenção de placa solar. Quem foi na feira, quem viu aqui o bate-papo que nós fizemos, depois eu recomendo, vocês aí que estão chegando novo, volta na aula das novidades da feira, e dos bate-papos que eu fiz com o Luiz, a gente trouxe o robozinho que limpava as placas, né? Então, ele não é barato, eu vi lá que eu começava, acho que 2, 3 mil reais, mas imagina, hoje você não tem gente, mas você tem alguns condomínios, por exemplo, o pessoal aqui de Indaiatuba vai concordar comigo, o pessoal aqui de Alphaville, Santana do Paraíba, vai concordar comigo, tá? O pessoal de Arujá também, alguns condomínios dessas 3 lugares que eu estou falando, já tem mais de 50, metade das casas do condomínio já tem energia solar. Ou seja, esse condomínio é um lugar que você pode vender um contrato e fazer um contrato de manutenção. Concorda? E aí você vai lá de limpeza das placas, aperta os parafusos, ajusta, vê se a gente vai falar de inversor hoje, então então a gente tem lá a limpeza da placa, aperta os parafusos da estrutura, vê se os cabos estão corretos, testa a geração, analisa gera o relatório a gente criou um Power BI só de relatórios dos inversores. Eu vou falar hoje, daqui a pouco, sobre isso. Ou seja, é um mercado, velho. Já tem hoje no Brasil
condomínios com 50% das casas com energia solar. Ou seja, você criou ali um circuito, né, uma rota, você faz a manutenção, uma manutenção por dia, a cada 2, 3, 4 meses. Olha só o potencial que é os projetos. Olha o desmembramento. Então, aqui a gente está falando de reciclagem, mas tem muita coisa legal, tá bom? Segunda notícia. Essa é muito bacana, tá? Essa notícia é o seguinte, é da Photovolt, da Arandete, que eu recebi. Inversores, 10 fornecedores detêm 86% do mercado global, tá? Deixa eu voltar aqui, tem algum pessoal que está com as dúvidas? Deixa eu ver aqui. Ó, Vanderlei, esse horário é difícil assistir as aulas, senão falha muito, estou no trem. Vanderlei, você pode assistir depois, querido, ela fica gravada, você pode assistir quantas vezes você quiser, combinado? Fica tranquilo aí e tenta ver, vai pegando o que você conseguir, depois você chega e assiste ela inteira, tá bom? Ó, professor, quero fazer um orçamento, mas tem um probleminha. Ela está começando do zero, porque ela tinha um gato na casa dela, agora quer colocar energia solar, mas ela não tem conta de energia. Ah, era um gato. Eita, a pessoa que tinha um gato que põe energia, precisa entender esse perfil aí, Gleison. Cuidado para não ficar conversando com gente que não tem, né, potencial. Mas o que você tem que fazer aqui é duas coisas. Ou lembra da nossa planilha? Eu mandei para vocês uma planilha, está na plataforma, tá? É uma calculadora de carga para instalações novas. Usa lá aquela nossa calculadora, tá bom? Faz uma estimativa lá, já falei sobre ela em 2 aulas atrás. Eu abri a planilha, mostrei como faz para preencher passo a passo. E aí, essa é uma forma de você fazer, para você tentar dimensionar. Lembrando que eu disse que o índice de erro dessa planilha é muito grande, e não é por causa da planilha, porque ela é burra, ela vai receber aquilo que você coloca. É porque o cliente não tem, cada cliente tem um chuveiro diferente, uma frequência diferente, uma utilização diferente, tem uma série aí de particularidades, tá bom? Mas é uma dica que eu te dou. Que mais aqui, ó? Ó, Domingos tá aqui, excelente, excelente Domingos, tem que falar comigo, Domingos. Manda mensagem, nós temos projetos aí para fazer, me conta. Henrique, o cliente que possui 2 imóveis pode instalar o sistema em ambos os imóveis, considerando que os dois estão no mesmo em seu CPF. Evandro, você já deu a resposta na pergunta. Sim, né? No on-grid, vamos falar um pouquinho daqui a pouco, mas o on-grid você pode usar, né? Você pode colocar, você tem a unidade geradora, agora eu vou usar, você agora é aluno, eu vou te usar a nomenclatura técnica. Então você tem a unidade geradora e depois as unidades consumidoras. A unidade geradora é onde está a usina e ela vai gerar a energia. E as unidades consumidoras vão consumir essa energia, tá certo? Esse crédito, na verdade, né? Ele vai consumir o crédito e todo mundo vai estar dentro do guarda-chuva do CPF, tá bom? As duas regrinhas, mesma concessionária, tá certo? Os dois no mesmo CPF ou CNPJ, tá bom? Olá, será que tem como ouvir sobre troca de carbono por descontos em ICMS? Mauro, isso é um projetaço. Não vou falar aqui na aula sobre isso, podemos falar, posso até trazer alguma ideia depois para você. Eu recebi uma pesquisa sobre troca de carbono. Na verdade, foi lá no congresso da Intersolar que eu estava. Então, você vai mandar para mim isso aqui e a gente fala mais sobre isso. Ó, 1611 4053. Manda, eu te mando um pouco do que eu recebi lá, tá bom? Sobre crédito de carbono, investidores, tem um mercado aí muito legal falando sobre isso. Para desconto de ICMS, alguns estados eu já vi isso acontecer também, mas vi muito a questão, esse estudo tem a ver com investimento, tá? Você vai ter uma pontuação de acordo com o carbono, crédito de carbono, né? Aquilo que você polui menos, a injeção de carbono na atmosfera, né? No ecossistema, no meio ambiente, isso vai gerando ponto e você tem crédito para financiamento. Era esse o estudo. Mas eu vi alguma coisa de CMS, podemos dar uma olhada aí. Te mando o que eu tenho, tá bom? Acho que é mais fácil. Tá certo? O pessoal tá chegando aqui. Washington, Márcio, Luiz, Fernando, Gleison. Gleison, eu não tô conseguindo abrir a planilha. Pede ajuda, mano. Todo mundo abriu. Só você que não. Manda aqui, ó. Pede ajuda lá, a gente entra em contato com você, tá bom? É isso.
2 unidades geradoras no mesmo CPF é possível? Sim, também é, Evandro. Mas aí ele tem que respeitar a regra da microgeração distribuída. 75 kW pico, tá bom? 75 kW pico dentro do mesmo CPF, tá? Então, essa é a regra que ele pode fazer. Ele pode ter até 75. Não tem nem a ver com quantidade de unidades, tem a ver com o potencial do sistema, do perfil. Então, é a soma das unidades geradoras dele não pode dar mais que 75 kW pico para ele estar caracterizado como microgeração. Depois vai entrar uma regra de mini geração que eu não vou entrar aqui, que eu vou confundir a sua cabeça. Mas para microgeração, que eu entendo que é o que você está dizendo, essa é a regra. Tá bom? Bom, voltando aqui, ó, para a gente falar de inversores já e continuar a nossa aula, 10 fornecedores representam 86% do mercado global. Esse é um estudo, tá bom? Da Wood Mackenzie, é um estudo comprado, inclusive, que ele pegou isso aqui, no mercado de 2022. Aqui ficou um pouco pequeno, vou tentar aumentar aqui para vocês verem, mas se você não conseguir ver, eita, ó, ele fica ruim, ó, e não deixa a gente ver, porque ele fica com essa parte, mas eu vou colocar aqui. Não deixou aqui, vamos ficar com esse aqui, ó. Então ele tem aqui, ó, esse roxo aqui é 2020, 2021 e 2022. Isso aqui é mundo. Cuidado, eu apresentei um gráfico aqui que era Brasil. E no Brasil, Grovat e Sungrow são maiores. Porém, isso aqui é mundo, tudo bem? Mas isso é muito legal, porque aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem são? Highway, tá bom? A gigante Highway. Sungrow, tá? Grion Sofis, Grovat, Goodwi, SMA, Power Electronics, Sineng, Huawei e Sofar. Então aqui, em primeiro lugar, tem a Huawei, tá bom? Que cresceu aí 80%, olha isso. Sungrow cresceu 56%. A Sofis cresceu mais 80%, e elas têm a participação do mercado. O que eu quero dizer é que 10 empresas representam 86% de todos os inversores vendidos no mundo. Olha isso, que louco, né? Então, fique atento aí como tem uma concentração. E eu vou dizer para vocês que isso vai acontecer aqui no Brasil. Pode anotar aí. Vão ficar os bons. Tá? Isso vai valer para inversor, vai valer para módulo solar, vai valer para integrador, para instalador. Os caras bons vão ficar. Pode anotar o que eu estou dizendo. Tá? Os bons vão ficar. Então, está acontecendo uma concentração aqui, ó. Tá? Huawei, Sungrow, Solis, Grovat, Goodwi, tá bom? 71% estão nas 5 primeiras. 1, 2, 3, 4, 5 primeiras. 70%. Imagina, tá bom? Aí tem uma reportagem aqui, depois, se você quiser, entra lá, tá? Vale a pena. Coloca no Google, inversores, 10 fornecedores detêm 86% do mercado global. Ele é do dia 22, essa notícia aqui. Vale a pena, tá? Então, está tendo uma concentração. Como a nossa aula hoje é de inversor, né? No Brasil tem um pouco diferente, né? O Brasil, Sungrow, Grovat, Intelbras, VEG é muito forte no Brasil, né? Solis é muito forte, Fronius, são algumas grandes no Brasil, mas aqui a gente está falando de mundo, eu sempre trago isso atualizado. Por que eu te falo isso? Por que eu trago esses nomes para você? De novo, a recomendação do professor. Lembre disso, né? Eu costumo dizer que é a maldição do seu primeiro projeto, tá bom? Não arrisque, não invente moda, não fique, mas eu tô com um inversor aqui, Zuzushi. Não vai, velho. No seu primeiro projeto, você pega Grovat, pega Fronius, pega Highway, pega VEG, pega Daie. Você vê que a Daie nem tá aqui, e é uma gigante. A Daie é muito forte no Brasil. Não inventa. Combinado? Não inventa. Não fique se aventurando. Tem muita gente hoje importando. Mas aí você vai ter problema. Então, por isso, eu recomendo que você não se arrisque, não se aventure. Vai no tradicional, papai e mamãe, que você vai se dar melhor. Combinado? Então, 2 notícias aqui, uma de reciclagem, outra dos inversores.
e nós vamos seguir a nossa aula aqui. Muito bem, tá chegando um monte de... Ivanildo chegou, deu tempo. Ufa! Ainda bem, Ivanildo. Vamos lá. Bom, eu já vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês. Não vamos parar, não. Nossa aula é assim, a gente combina a parte técnica, um pouco de notícias, né, para não ficar muito cansativo, e depois um pouco mais técnico. Semana passada, já vou entrar aqui e deixar com vocês. Ó, semana passada, nós falamos de módulo fotovoltaico. Eu falei de silício, configuração da placa, detalhe do detalhe do detalhe, tá bom? Então, volta lá, se você puder, seria muito legal. Isso vai te dar, porque nas próximas aulas eu vou falar de usina, eu vou falar de datasheet, né? Alguns de vocês me pediram, eu vou pegar a ficha técnica dos inversores, como olhar a ficha técnica, como entender as fichas técnicas. Isso ajuda muito para você poder fazer. Então, hoje é a aula de inversores e nós vamos falar de inversor string, tá bom? Essa série aqui. Vou entrar no detalhe, o que ele faz, e aí a gente vai conversar um pouquinho. Aqui tem vários tipos, ó. Tem Grovant, Fronius, Renovige. Isso aqui é Brasil, ó. Canadian. Tem vários aqui, tá bom? Que a gente coloca para você. Olha PHB, ó. PHB. Tem vários. Tem muita gente hoje. O que os distribuidores estão fazendo, né? São malandros e malandros espertos, né? Intelbras, PHB faz isso. Aldo ainda não está fazendo, mas muita gente... O que ele faz? Ele importa um inversor e põe a marca dele lá. Mas se você for olhar na essência, o inversor é o Fronius, é o Grovat, ele tem esse formato. Muitas empresas têm feito isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar de inversor, ver o que o pessoal está perguntando aqui. Professor, tem um inversor que reconhece a energia, não precisa de string box, só string, AC disjuntor bipolar. Falarei sobre isso, Evanildo. Segura aí, vou falar hoje. Deixa eu falar, porque essa é uma pergunta mais técnica. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Aí, tô ligando para saber. Muito bom. Boa noite. Aprenderam muito com as suas aulas. Parabéns, Pedro. Que honra. Que boa. Inversor que eu mais uso. Isso aí. Então, vamos falar. Ajuda aí. Se você tiver alguma contribuição da aula, você me ajuda, tá bom? Ninguém nunca sabe tudo e a gente vai conversando um pouquinho aqui, tá? Eu vou fazer um trabalho muito passo a passo, a gente vai começar mais básico e vamos subindo a complexidade, porque tá todo mundo aqui, tem gente que acabou de chegar, tem gente mais velho, então você que tá mais velho, já ajuda o coleguinha e a gente vai todo mundo crescer, tudo bem? A minha função aqui é fazer do básico até um avançado, e essa é a nossa ideia. Fique tranquilo que você vai conseguir fazer, tá bom? Então vamos lá. Qual é a função do inversor, Henrique? Vamos lá então, né? Para que serve o inversor dentro de um sistema fotovoltaico? Então, eu vou até ter aqui a nossa... Vou ter uma canetinha aqui, ó, que acho que vai ajudar a gente a fazer. Primeira função do inversor, basicamente, é converter a corrente contínua em corrente alternada. Basicamente, essa é a função dele. O que é isso, gente? Nós aprendemos semana passada que, de acordo com a potência das placas solares, os módulos fotovoltaicos, a gente tem aqui os módulos que eles vão gerar a energia. Nós falamos um pouquinho lá, né? Então a gente tem o silício, lembra da tabela periódica? A gente tem o Si dentro do silício, que ele tem lá os elétrons, os átomos rodando. Ixi, é química, Henrique. Calma, só para você lembrar, né? O núcleo do átomo, lembra disso? E ele gera energia, o processo fotovoltaico vem a partir disso. Aí você tem lá o fósforo na época e o Rhodes, onde você tem a geração da energia. É isso que acontece. Só que essa energia, ela é contínua, ela não tem padrão, ela vai gerando energia, né, descontinuada, ela não tem nenhuma estabilidade. Para alguns equipamentos, ela até vai funcionar. Se você comprar um carro elétrico, por exemplo, você tem hoje tomadas para corrente contínua, exatamente porque eu quero gerar energia mais rápido. Olha só que legal, pode funcionar. Mas se você olhar aqui no meu exemplo, a gente tem aqui, ó, a geladeira, a televisão, a lâmpada, tudo isso aqui, ó, é uma corrente alternada, é CA, é uma energia estabilizada. Então a gente está falando aqui de 127, de 220 volts, né? 220. Eu tenho aqui uma estabilidade. Essa energia precisa chegar nesse equipamento aqui com uma estabilidade, porque senão ele vai queimar o meu equipamento, tá certo? Então,
E a mesma coisa acontece aqui, ó. Lembra o transformador da rua? Lembra do transformador do poste da rua? A função do transformador do poste também é transformar a corrente. É transformar, é mostrar, entender cada residência daquela rua e ele vai determinar uma energia, né? Um padrão de energia para aquela residência. Então, ou seja, de um lado, vamos pensar na casa, eu tenho as placas solares gerando aqui corrente contínua, sem padrão nenhum, certo? Então ela tem uma tensão desestabilizada, né? E do outro lado, eu preciso de equipamentos na minha residência que precisa ter sim uma estabilidade de carga para que ele não queime. Qual é então aonde entra a função do inversor? Está aqui. O inversor vai fazer exatamente essa conversão, certo? Ele vai filtrar essa energia e aqui dentro ele vai estabilizar essa energia para ele devolver. Daqui a pouco nós vamos falar como ele devolve. Ele vai devolver em 127, 110, o famoso 110, em 220, em 380. Daqui a pouco a gente vai falar dos tipos de tensão. Mas essa é a função primária do inversor. E ele é a alma da energia solar, porque é ele que conversa com os equipamentos e, pensando no on-grid, daqui a pouco a gente fala dele, com a concessionária. Tudo bem? Até aqui, tranquilo. Segundo, eu fiz algumas, cara, tem outras funções, mas as mais sérias, garante a segurança do sistema. Então, eu também tenho aqui a estabilidade, ele vai desligar sozinho, ele tem sistemas de segurança. Então, ele tem aí, junto com os DPS, daqui a pouco a gente fala de Streambox, né, dos sistemas de segurança do sistema, ele vai exatamente desligar e ligar o sistema para que a gente garanta que não passe corrente, né, das placas para os equipamentos ou para a rede. Então, ele também faz essa função. E ele tem uma função muito importante que muita gente não acompanha, e eu percebo muito isso, ele mede a energia produzida. Deixa eu te contar, todo inversor, ele tem um Wi-Fi, ele tem um roteador embutido, um chip, onde ele vai conversar com o aplicativo. Todos os fornecedores têm um aplicativo onde você vai conseguir medir a energia gerada pelo seu inversor. É isso que funciona. Eu vou dizer para vocês que dos meus clientes, o cara só vê no primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês. A partir do terceiro mês, entra no automático e ele olha a conta de luz. Então, ele nem olha mais os relatórios do inversor, tá? Mas todo inversor gera um relatório de geração de energia. E é através dele que você pode, inclusive, comparar com o extrato da concessionária. Lembra que eu já falei para vocês que a sua conta de luz, a partir, no caso do on-grid, lembra, gente, 90% do mercado e das nossas aulas, nós vamos focar no on-grid, combinado? Mas, como a gente disse, a conta de luz de uma casa, de um sistema fotovoltaico on-grid, vai ser um extrato bancário, onde ele tem lá o crédito da unidade geradora, o quanto foi gerado, né? E a gente você pode, a partir do relatório aqui do inversor, do relatório, cruzar. Eu até não peguei aqui, mas eu trago para vocês semana que vem. A gente entra aqui num sisteminha para a gente entrar. Vai demorar um pouquinho para entrar, então eu não queria perder um pouco do nosso foco aqui, mas eu trago depois para a gente abrir aqui e pegar alguns gráficos de geração de energia do inversor, tá? Por quê? Porque é a partir disso que você pode comparar com a conta de luz, por exemplo. Será que a concessionária está recebendo 100% da sua energia? E eu vou dizer para vocês, caros alunos, vocês já sabem disso, a concessionária, o pessoal só erra para baixo, e a gente eu já tive alguns problemas de geração, onde o relógio estava, entre aspas, desconfigurado, não estava gerando, ele não estava recebendo, e a minha conta de luz estava descaracterizada. Eu tenho aqui uma pesquisa que eu fiz com os alunos, e você que está aqui na sala, já fala para mim aqui, você tem sistema de energia solar, você já viu diferença do relatório do inversor, do aplicativo do inversor,
com a conta de luz e coloca para mim como foi. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tive que entrar com processo contra a concessionária, processo administrativo, mostrando o relatório do inversor e pedindo uma auditoria. Em todos os casos nós ganhamos. Por quê? Porque tinha um problema no relógio lá, no relógio digital, que a gente chama de bidirecional, mas na verdade ele é digital. Ele tem uma calibração lá que a gente não sabe exatamente. Cada concessionária tem uma regra, cada concessionária tem um fornecedor diferente. Então, lá do relógio, e isso gera inconsistência no relatório. E é a partir do inversor que você sabe o quanto de energia você tem gerado. Então, olha a importância que tem o inversor. Combinado? Então, uma das coisas, quando eu falei para vocês da oportunidade que nós temos de trabalhar com a manutenção do sistema, lembra que eu falei sobre isso? Uma das coisas que eu faço, por exemplo, é o relatório de geração de energia do inversor versus o que a concessionária da conta de luz. E assim, ainda que o cliente esteja zerando a conta, eu quero saber se o crédito está correto. E pasmem, normalmente varia aí 10, 15, 20% de erro. Em todos os casos eu encontrei erro. Agora, se o cliente zerou a conta, não, isso é uma outra coisa. Mas em todos os casos a gente já encontrou erro e nós pedimos para a concessionária ir lá e medir, aferir o relógio. O que ela vai? Ela vai zerar o contagiro, vai fazer uma auditoria, tem a questão dos horários, porque ele vai mandar. O relógio também é 4G, né? O relógio da concessionária. O relógio da energia solar é diferente, hein? Quando você instala o sistema de energia solar, a concessionária vai lá e troca o seu relógio. Então ele tem um medidor à distância, a concessionária não vai lá medir na sua casa. Isso vale para o Brasil inteiro, tá? Com a Lei 14.300 já funciona assim. Então, só que ele não é tempo real. Alguns fornecedores são tempo real, mas muitos fornecedores de relógios digitais, ele vai mandando aquelas informaçõezinhas, sabe? E de vez em quando tem alguns delays. Por isso, a importância de periodicamente a gente medir e principalmente cruzar o sistema e ver se o relatório do inversor está batendo com a conta de luz, que é o relatório da concessionária. Combinado? Então, olha as funções primordiais do inversor, tá bom? Milton está dizendo aqui, ó, estamos fazendo uma mini usina na escola que eu trabalho. Ah, Milton, que lindo, parabéns, velho. Manda as fotos para mim aqui, tá bom? Manda as fotos, eu quero ver, compartilhar. Se você mandar hoje, acho que hoje não vai dar tempo, mas semana que vem eu mando aqui, tá? Ó, boa noite, Gil. Boa noite. O inversor, as duas fases que sai 220 que eu ligo no quadro, precisa do fammetro para localizar as fases ou não? Me explica melhor, Jorge. Não entendi sua pergunta, por favor. Não entendi. Marcos de Sorocaba, bem-vindo. Desculpa a demora. José entrou. Tá bom. Me fala melhor, Jorge. Eu não entendi direito. Inversor, as duas fases que saem. É que não tem duas fases que saem no inversor. Espera um pouquinho que eu acho que eu vou chegar nas fases de saída, que eu acho que vai ficar mais fácil para você entender, tá bom? Eu trouxe aqui apenas um resumo, e nós não vamos entrar no detalhe aqui disso hoje, mas nós vamos entrar mais na parte técnica do inversor. Basicamente, é o inversor que determina se o sistema vai ser um grid ligado na rede. Então, eu estou aqui, ó, com a concessionária, ligado na concessionária, falamos sobre isso. É o inversor que determina isso, tá? Se ele vai ser off-grid, se ele vai alimentar a casa e depois se ele vai ter aqui um banco de baterias estacionárias aqui, ó, que é o off-grid, tudo bem? Então, é o inversor que determina isso, tá? E ele também vai determinar se o sistema vai ser híbrido. E o que é o híbrido? O híbrido ele é um balanceamento entre o on-grid e o off-grid. Nós já falamos muito sobre isso, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, duas coisas importantes, só para a gente guardar e ficar todo mundo na mesma pauta. O off-grid, a história das baterias, se preparem que bateria é a palavra do futuro. Eu já disse isso para vocês. É a palavra do futuro. Carro elétrico, hoje eu fiz um teste dessa hoje. Esse final de semana eu fiz um test drive num carro elétrico lá, no BYD. Extraordinário, velho. O torque, a aceleração, o carro dirige sozinho. Ele tem dois modelos lá, um modelo de autonomia, né, de 340 quilômetros,
com um motor, uma bateria, uma carga, e ele ainda tem o híbrido, que é a combustão, e ele tem os dois. Ou seja, esse é o modelo. E ele, segundo lá o vendedor, diz que tem uma autonomia de 1.200 quilômetros somados, o motor a combustão e o motor elétrico. Ou seja, o mercado está aí, vocês estão vendo chegar. Então, assim, o mercado das baterias, eu vou dizer para vocês, vai fazer o off-grid ficar muito mais atrativo, porque o problema do off-grid é preço. Porém, eu vou dizer para vocês com toda a propriedade, o futuro não é off-grid, o futuro é híbrido. Esse é o melhor mercado, porque você vai estar conectado na rede e você vai ter momentos, horários, e você vai ter alguns equipamentos que você vai estar abastecendo com a energia solar e deixa o restante com, sabe, os picos de potência. Vai ter uma série de alterações. Então, vou dizer para vocês, o mercado é híbrido. Apesar de que o off-grid, com certeza, com o barateamento e a popularização das baterias, e nós estamos vendo hoje a quantidade de carro elétrico que tem, isso e é o mesmo sistema de baterias, guarde isso. Eu já vi lá, esse carro tem 8 anos de garantia na bateria. Nós vimos na feira 12 anos de garantia da bateria da WEG. Então, da Highway também, a gente viu lá 12 anos de garantia. A própria Eugene já está fabricando, vi a Moura fabricando também. Ou seja, é uma revolução que nós vamos ter, mas eu acredito que isso vai ser muito mais ligado aqui no híbrido. Ó, esse é o cara que eu acho que vai virar. Então, quem determina a característica do sistema? O inversor. É ele que determina porque é importante dizer, gente, que aqui, ó, da placa até o inversor não muda nada, tanto no off-grid quanto no on-grid, não muda nada, tá? Da placa para trás é o mesmo módulo, do mesmo jeito, a gente vai ter a mesma configuração. O que vai mudar é exatamente do inversor para frente. É aí, a partir do inversor, que a gente vai dizer. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, pensando no on-grid, que é mais importante para nós aí. Eu trouxe uma ilustração. Falamos sobre isso, o modelo mais usado no mundo é o on-grid, tá bom? Ele vai ficar conectado à concessionária, como eu já disse aqui, ó, o relógio, o medidor bidirecional, né? E ele tem aqui, ó, um sistema, isso é muito legal, lembra a segurança que a gente falou? A gente vai para desligar rapidamente quando a energia da concessionária é desligada, o anti-ilhamento, que a gente chama. Então, apesar da recomendação, e a gente falou sobre isso, da gente ter aqui, ó, tanto na corrente contínua, aqui na entrada, quanto na corrente alternada, os DPS, os sistemas de segurança, Streambox. Eu não vou falar de Streambox aqui, nem de DPS. Nós temos uma aula que a gente fala sobre isso. Os professores das aulas práticas falam também, que é a questão da segurança. Muitos inversores, e aí pode ser a pergunta do nosso amigo mais cedo ali, dizem que vem com os Streambox, com os DPS embutidos, integrados. Cuidado, você tem que olhar isso na ficha técnica, mas, por exemplo, SolarTech, padrão de instalação, sempre vai ter o Streambox. Inversor string tem Streambox. Ele precisa da segurança tanto no CA quanto no CC. Bom, isso é um padrão nosso de instalação, tá certo? Ah, mas o inversor tem lá embutido. Não interessa. Eu vou ter o DPS nas duas pontas. Eu vou ter o Streambox e a segurança, porque é a partir dele que a gente vai proteger o sistema. Isso é que é importante. O DPS, o Streambox, ele desliga, ele é um disjuntor, falando isso em popular, ele vai desligar o sistema. É o DPS que garante a segurança. Então, é fundamental. Qualquer sobrecarga, a gente vai falar de sobrecarga daqui a pouco, então, e isso pode acontecer em energia solar, viu? Mal dimensionamento, o grande problema de pegar fogo, etc., é o superdimensionamento do sistema. Então, ou seja, você precisa ter a proteção, porque você vai ter ali, e a garantia não vai cobrir sobrecarga, né? Superdimensionamento. Ah, mas eu tenho lá um sistema de um inversor de 5 kW pico e eu estou gerando 7, 8,
10, acabou, vai pegar fogo e nós vamos falar isso agora. Tudo bem? Então, o on-grid tem essa característica, ele é conectado na rede, tá bom? Para quem está chegando agora, e ele tem essas. E a gente começa agora a falar um pouquinho da segurança, para a gente dizer. Tudo bem? Fique tranquilo que a gente vai falar aqui, ó. Então, nós temos o string aqui. Então, nós temos os módulos solares, né? Eu vou falar um pouquinho de MPPT para vocês, tá bom? E nós temos aqui, grid é rede. Todo mundo, quem quiser saber o que é grid é rede, ligado na rede, né? E o string é série, né? Eu tenho uma série de placas aqui, ó, ligados a esse inversor. Tudo bem? O local de instalação, eu já quero falar sobre isso. Cuidado com isso, né? Então, você vai ter que sempre ter um local coberto, né? Respeitando o distanciamento, chão, coloque na parede. Quanto mais longe o inversor ficar do módulo, quanto mais longe os inversores ficarem dos módulos, mais perda de potência nós vamos ter. Então, cuidado com isso. Às vezes você precisa ter uma sala dedicada só para os inversores, né? Não pode ficar no tempo, não pode tomar chuva. Tem gente, pessoal do agro, parece óbvio o que eu estou dizendo, mas quando você for no agro e for visitar, você vai ver lá que o pessoal não tem muito cuidado no interior aí, principalmente no passado, porque o cara ia deixando. Então não tinha local apropriado, não tinha a forma correta de armazenamento, vamos dizer assim, né, de acondicionamento do inversor. Então, cuidado com o local de instalação. Combinado? Vamos falar de geração em MPPT. O que é o MPPT, Henrique? Basicamente são as entradas do inversor. A função deles é maximizar a geração de energia. Essa é a entrada MPPT. Então, como funciona a entrada MPPT, né? Você vai ter... Deixa eu dar uma olhada aqui, o que vocês estão... ele vai maximizar a geração, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu tenho uma fotografia aqui que isso vai ajudar muito aqui para a gente fazer. Ó, eu trouxe aqui os especialistas. Agora vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. E os especialistas eu vou começar a falar de MPPT de entrada. E eu quero os especialistas comentando esse telhado para mim e essa série de instalação. Tá tudo bem? Tem algum problema? Se tem problema, qual é o problema? Se está certo, se está errado? O que pode acontecer nessa configuração de instalação? Tá bom? Enquanto eu vou explicando aqui, eu vou pedir para o pessoal que está pseudo mais avançado me explicar um pouquinho como funciona. Eu deixei um espaço aqui e vocês vão comentando. Vai colocando para mim aí o que você acha desse telhado, dessa configuração de telhado. Tá tudo certo? Ele pode ter algum problema? O que vai acontecer? Me explica um pouquinho e a gente vai conversar um pouco sobre ele, tá bom? Seguinte, o que nós temos aqui? Eu vou falando, depois daqui a pouco eu volto. Quando eu fico com a tela aqui, eu não consigo olhar muito os comentários. Mas vocês vão colocando nos comentários aqui, a gente vai falar. Então, basicamente, o que nós temos aqui? Ó? Então, nós vamos ter aqui o nosso inversor. Tudo bem? Eu vou desenhar um inversor aqui para você. Tá bom? Então, aqui nós temos o nosso inversor, tá? E o que é um MPPT? O MPPT, na verdade, é uma entrada. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou fazer uma entrada aqui para vocês. É uma entrada, tá bom? De energia. Onde o que eu tenho aqui? Tá claro para nós que eu tenho aqui 1, 2, 3 séries de instalação de placas, tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, na foto não ficou boa, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas aqui, 6 aqui, e 1, 2, 3 e 6 aqui em cima. Então eu tenho 3 séries. O que pode acontecer aqui, ó? Pensando em MPPT, eu vou trazer aqui, ó, essas 3 entradas para uma mesma entrada MPPT. Essa é uma configuração, tudo bem? O que vai acontecer nessa configuração, nessa entrada? Pensa que ele está maximizando, essa é a tradução em inglês de MPPT, né? Ele maximiza a potência rastreador de máxima potência do inversor. Esta é a tradução do MPPT, né? Rastreador de máxima potência do inversor. Bom, então o que ele vai fazer? Ele vai tentar tirar
o máximo de potência dessas placas. Tudo bem? Então, se nessa série de placas aqui, eu estou gerando... então, eu tenho aqui, ó, eu tenho eu tenho um arranjo de energia e eu estou aqui gerando, nessa série de arranjos aqui, vamos colocar aqui 5 quilowatts pico, eu estou gerando aqui, tudo bem? Ou seja, eu estou gerando 5 quilowatts pico para essa série. Tudo bem? Então, deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo aqui. A instalação é 19.550, inversor 4.000, só com a produção. Nossa, Evaristo, eu não entendi. A instalação é 19.550 kW, 2 inversor de 4.000 kW, né? 4.000 watts, né? 4 kW pico, centro stream box, só com a produção AC no quadro. Foi instalado uma obra que eu trabalho. Tá errado, Ivanildo. Tem que ter stream box, ponto. A menos que você pegue lá na ficha técnica e tenha uma característica de pedido mostrando que o inversor, e são poucos inversores aqui no Brasil que tem essa proteção embutida, tá bom? Então, tem que ter o stream box nas duas pontas, tanto na corrente alternada quanto na corrente contínua, tá bom? Ó, Robert, está com o modelo dos dois lados, o correto é só de um lado. As placas tinham que estar todas para o norte, vai ter uma perda de geração. Já gostei. Aqui está claro que eu tenho uma potência diferente, uma geração. Pensa que eu estou com o sol aqui, ó. Meu sol não está muito bonito, mas está aqui meu sol. Opa, perdi o sol. Pronto. Então eu tenho aqui, ó. O que acontece aqui, gente? O meu sol está aqui. Pode ser que ele esteja colocando mais, eu tenho mais geração de energia aqui nessa placa. Então eu tenho aqui, ó, sei lá, eu vou somar 400 vezes 6. Aqui eu tenho 2,4, tá bom? Nessa aqui, de potência, ó, 2,4 aqui. E aqui eu tenho metade, 1,2. Pronto. O que vai acontecer nesse string? Ele vai se perder na geração e, por regra, ele vai trazer a potência da pior série. Ou seja, esse MPPT aqui vai gerar 1,2 de energia. Pronto. O inversor ele vai entrar e ele vai aproveitar, e vai sair. Daqui a pouco a gente vai falar de saída, mas ele vai sair com 1,2. Por quê? Porque ele se perdeu na geração. Uma segunda configuração que eu posso fazer, e aqui eu vou mudar a cor da minha caneta, eu vou pôr ela aqui em azul, ver se vai ficar bom. Opa, eu vou pegar aqui, ó, eu vou continuar com essa aqui no MPPT1, na porta 1. E agora eu vou pegar aqui, ó, essas duas placas viradas aqui face norte, vamos dizer assim, e vou criar aqui, ó, opa, um novo MPPT. Então eu tenho aqui um segundo MPPT. Agora sim eu tenho 4,8 aqui rodando. Olha a perda de energia que eu tinha lá. 4,8 em uma entrada e 1,2 na outra entrada. Ou seja, eu maximizei pela porta MPPT as minhas entradas. Você consegue visualizar isso? Ou seja, o inversor string, ele funciona por porta MPPT, maximizando a potência daquela geração. Então, quando eu tenho as três, aqui no vermelho, instaladas uma porta na porta 1, eu perco toda a potência do sistema para essa menor geração. Aqui eu fiz uma distribuição para duas entradas MPPT. Então aqui eu já vi que esse inversor eu preciso ter no mínimo duas entradas. Eu consigo fazer, e aí eu faço uma pergunta para eu voltar aqui para os nossos comentários. Dá para fazer um terceiro arranjo, uma terceira série, um terceiro string para essa geração? Fale para mim aqui nos comentários. Ó,
está com o modelo dos dois lados, o correto é um lado só, as placas tinham que estar todas para a face norte, vai ter uma perda de energia. Ele bateu um problema com o Sol, ele vai ter um problema com o Sol, vocês já entenderam que está claro aqui que ele vai ter um problema de Sol, e se ele não arrumar isso no string, ele vai perder a eficiência total por menos de 1/3 da potência do sistema. Ó, o Levon, nessas séries terá geração com valores diferentes por causa da posição dos módulos. Alguns fabricantes de inversor recomendam que não seja feito dessa forma. Exatamente, não é, na verdade não é o fabricante, Levon. Quem determina isso é a regra de dimensionamento, a regra de configuração do sistema fotovoltaico. Tudo bem? Professor, e em série ou em paralelo? Em série, ligação em paralelo, exatamente. Claro que dá para fazer em paralelo, porque eu posso ter aqui uma terceira configuração. Para eu ter uma terceira configuração, o que eu preciso? Eu preciso ter uma terceira entrada MPPT. Eu vou pôr aqui no meio, ó. Eu tenho aqui uma terceira entrada MPPT e eu posso vir com uma dessas entradas aqui, ó, e eu vou ter uma série dessa em cada entrada. Pronto. Maximizei a geração do sistema. Ou seja, cada série dessa está numa entrada MPPT. E aí, o que eu vou ter? Eu preciso necessariamente, deixa eu voltar aqui para minha cor, eu preciso ter 3 entradas MPPT. Se o meu inversor string não tiver essas 3 entradas, eu vou ter um comprometimento da geração. Tudo bem? E vocês, quando eu vou falar de microinversor, você vai ver que eu vou falar, e essa é a grande diferença do microinversor, porque ainda aqui nessa instalação, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas, 6 módulos em cada entrada. Você consegue visualizar isso aqui? Então, eu tenho aqui 6 módulos na entrada 1, 6 módulos na entrada 2, 6 módulos na entrada 3. Tudo bem? Eu fiz aqui 3 configurações. Uma configuração, todo mundo numa entrada, que é a péssima e a pior de todas, porque nós vimos aqui nessa configuração de telhado que nós vamos ter comprometimento de geração por causa de sombreamento, né, da face norte do Sol, tudo bem? Só o fato de estar em lados diferentes do telhado, a gente já sabe que vai ter um comprometimento. Então, eu tenho a primeira configuração. A segunda configuração, eu coloquei cada lado do telhado em um MPPT, então eu fiquei com 2 MPPTs, mas eu trouxe uma terceira configuração, um arranjo, que a gente fala, de 3 MPPTs com as 3 séries gerando a entrada em cada um dos MPPTs. E aí eu faço a pergunta de novo. Como que eu posso melhorar essa configuração? Eu consigo ainda melhorar essa configuração? Se sim, como eu posso fazer isso? Eu quero ouvir vocês enquanto eu venho para o chat aqui para ouvir o que vocês estão falando. Tá bom? Guerreiro, essa ligação seria no inversor de mais entradas. Boa, Guerreiro. Quantas entradas eu preciso nesse inversor? Pelo menos 3. Tudo bem? Se eu tiver um inversor de 2 entradas, o que vai acontecer aqui? Os inversores antigos, vocês vão ver que é muito comum. Inversor antigo tem só 2 entradas. Eu já vi inversor com uma entrada só, tá? Mas os mais antigos têm 2 entradas. E aí você já viu que essa configuração 2, que é um lado do telhado, pode ser boa, até porque essa configuração aqui do lado bom, teoricamente, né? Vamos supor que aqui é face norte, né? A gente acaba tendo uma produção de energia maior, tá certo? Eu não consigo falar, eu preciso colocar um piranômetro lá, ou ir lá na latitude e longitude, para a gente ver qual é a direção correta desse telhado. E para nós não interessa para essa nossa aula, porque o que eu quero mostrar para você é que nessas duas aqui, ó,
no telhado, ela tem uma diferença de geração, porque cada um está de um lado. Então, já está claro que vai ter uma perda de eficiência do sistema. Então, você já viu que eu preciso, no mínimo, 2. Mas parece que, para esse desenho, 3 entradas MPPT seria o ideal para esse formato. Tudo bem? Está todo mundo comigo? Tá? E aí, o Venildo faz a mesma pergunta. Qual o máximo de PPT no inversor? No string, Evanildo, 4 é a média que a gente viu. Tá bom? Já vi, conforme os inversores vão ficando maiores, eles vão ter um pouco mais de entradas, tá? Mas falando aqui na nossa microgeração distribuída, a gente vai falar aí um pouquinho mais de 4, 6 entradas. A gente vai falar um pouco sobre isso na ficha técnica, tá bom? Eu vou dar uma aula só de datasheet, a gente vai falar, vamos comparar os inversores e as entradas, tá? Aí vou pegar vários inversores, vou colocar um do lado do outro, para a gente melhorar, tudo bem? Ó, Wellington, o custo é maior, mas a geração funciona sem muita perda na geração. Boa, Wellington. Excelente, excelente. É isso que eu queria ouvir. Isso, Gerson já está entendendo. Melhorar em série. E o Wellington disse o que eu queria ouvir. O microinversor, nesse caso, ele vai resolver o que para nós? Ele vai resolver isso aqui, ó. A perda dos painéis. Porque eu vou ter aqui, na verdade, a gente tem microinversores com 4 entradas MPPTs, e no caso do microinversor, eu coloco aqui, ó, um painel em cada microinversor. Tá bom? Aqui, ó o microinversor aqui, ó. Então, eu tenho um painel para cada entrada. Então, eu tenho um painel aqui. E aí, ele vai funcionar um pouco diferente, né? Então, eu vou ter um painel para cada entrada e ele vai monitorar individualmente cada um dos painéis. Essa é a primeira grande diferença entre microinversor e inversor string. Calma, eu vou falar de microinversor, nós vamos ter uma aula de microinversor, não se assuste. Hoje eu estou falando de string, mas eu já te disse aqui que tem essa possibilidade. Mas o que eu quero mostrar para você é essa diferença das entradas MPPTs e a função dela, de maximizar a potência do sistema. Ficou claro? Você entendeu? Se ficou com alguma dúvida, grita para eu poder entender. Tudo bem? É esse para a gente poder falar aqui, ver se ficou claro. Guerreiro, 3 entradas seria o ideal. Você já entendeu. Essa é a ideia. Tudo bem? Essa é o formato que a gente fez. Tomar uma água aqui. Vamos lá. Professor, então são 3 string box? Não, Evanildo, claro que não. Então eu vou ter aqui, ó. Deixa eu voltar para nossa casa aqui, ó. Então eu vou ter 2 string box, tá bom? Eu vou ter uma string box aqui no CC, tá bom? E vou ter uma string box no CA, aqui. Eu vou ter 2 string box. Eu tenho um DPS aqui e um DPS aqui, que vai proteger o meu sistema. É isso que nós vamos ter, tá bom? E aí, o string box não tem a ver com entrada MPPT, ela tem a ver com a proteção do sistema, tanto na corrente contínua, quanto aqui na corrente alternada. Basicamente, é aqui que nós vamos ter. Nós não vamos falar de string box aqui, só vou confundir a cabeça de vocês. Nós não vamos falar. Nós vamos falar de string box depois só de proteção, de DPS. Eu trago o Thiago, o Felipe, o Alexandre, e a gente fala mais detalhado sobre proteção de sistema, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Aqui a Streambox não tem a ver com os MPPTs, tá? O MPPT tem a ver com essa proteção do sistema. Eu fiz um desenho que ficou parecendo um ninho de gato, mas você entendeu que o vermelho é a situação 1, o azul é a situação 2 e o amarelo é a situação ideal, que é exatamente a melhor configuração que a gente vai fazer. E esse desenho da configuração vai estar lá na homologação. O engenheiro eletricista, o eletrotécnico, quando ele for fazer, ele vai falar para a concessionária qual é o desenho que ele vai fazer. Esse é o diagrama unifilar. O que é o diagrama unifilar? Eu estou falando para a concessionária que eu vou colocar 6 painéis no MPPT1, 6 painéis no MPPT2, 6 painéis no MPPT3. E eu vou ter lá a configuração. Eu vou ter 2.400
kW pico de entrada no MPPT 1, 2.400 no 2, 1.2 no 3. Eu vou falar para a concessionária que vai acontecer, porque a soma desse sistema vai dar a potência total do meu sistema. A soma dessas entradas, dessas gerações, é que vai gerar o meu sistema. Tudo bem? Henrique, novamente, coloca seu número na tela. Tá aqui, meu número. Tá aqui, Guerreiro. Tudo bem? Todo mundo comigo? 16 11 40 53. Vamos lá. Calma, que a gente está avaliando aqui, a gente vai fazer, tá bom? Vamos continuar. Como escolher um inversor? Guarda isso. Eu trouxe uma regrinha aqui e deixei do lado para a gente falar, tá bom? Como escolher um inversor? A potência dos inversores. Deixa eu pintar de vermelho aqui, que fica mais fácil para aparecer aqui para nós. A potência dos inversores tem que casar com a potência dos módulos. Parece óbvio, mas não é. Tudo bem? Gente, estamos falando da soma. Então, aqui eu tenho todos os meus painéis. Tudo bem? Meus painéis estão aqui. A nossa série lá dos 6. Estão aqui, ó. Tudo bem? A soma dos meus painéis totais aqui está dando 10 kW pico. Tudo bem? Eu preciso de um inversor de pelo menos 10 kW pico. Ou 2 de 5. Tudo bem? Ah, Henrique, parece óbvio, sim. Mas aqui nós vamos falar de sobrecarga de sistema. Por quê? Se eu tiver um inversor de 5 para um sistema de 10, e isso, eu comprei 10 placas de 400, chegou 10 de 800, o fornecedor entregou errado. Isso pode acontecer, já aconteceu comigo. Eu comprei placa de, não foi essa distância, mas eu comprei placa de 550, chegou placas de 600, tá bom? A mesma quantidade. Isso pode muito acontecer, tá bom? Mas eu vou exagerar o exemplo para você poder entender. Eu tenho lá 10 placas, aqui ó, 10 placas de 400. Isso vai me dar 4.000 watts de potência, concorda comigo? 4K. É isso que nós vamos ter aqui. Só que chegou 10 de 800. Eu dobrei o sistema. Eu vou ter 8K de geração. E aí? E o meu inversor é de 5. O que vai acontecer? Vai explodir. Vai pegar fogo. Eu vou super dimensionar o meu sistema e eu vou ter um problema gigantesco. Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. Pegou fogo no inversor, deu problema na instalação, superdimensionou o sistema. Pode anotar. Mas eram placa de 550, chegou as placas de 650. O instalador foi lá e instalou, não conferiu, não olhou. Lembra da importância de você saber dimensionar? Da importância de você poder entender a potência? Exatamente para que você possa, lá na hora, entender se o inversor vai aguentar a sua instalação. E a mesma coisa acontece com o contrário, tá? O contrário é a mesma coisa. Eu tenho um sistema de 5 kW pico e estou comprando um inversor de 10. Eu vou ter um subaproveitamento disso aqui. O inversor vai ser o dobro, ele vai ser mais caro e eu não preciso, entendeu? E aí você também vai ter um subdimensionamento. E o inversor operando com a carga muito, muito menor do que ele deveria, ele vai ter também um comprometimento da sua performance, do seu aproveitamento. Então, atenção para a potência do inversor. Ela tem que casar com a potência dos módulos, tá bom? Tanto para cima quanto para baixo, tudo bem? Se você está entendendo, você fala assim, Henrique, eu estou entendendo. Se você não está entendendo, está ficando complicado. Você fala, Henrique, espera aí, não sei onde eu parei. Me fala aqui para eu poder acompanhar e entender, dimensionar aqui a minha velocidade. Professor, estou vendo também, tem um lado que tem uma árvore. Será que não irá ter perda com dobramento? Sombreamento, imagino, né, Gileno? Claro que sim, você já entendeu. Eu coloquei um lado aqui, ó, essa árvore aqui é gigantesca, ó. Será que além disso eu não vou ter sombreamento? E o sombreamento vai acontecer o quê? Comprometer a série. Super apropriado o que você disse, tá bom? Então,
Por isso, a questão do PPT e muitas vezes a opção de ir para o microinversor, falaremos de microinversor nas próximas aulas, mas essa é uma característica sim, tá bom? Ó, Guerreiro tá bem, Valfredo tá vindo, o Robert também, que bom, tô feliz que vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Então, primeira situação que você tem que ter é a potência do inversor casar, tudo bem? Vamos para a tensão e corrente de entrada. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque aqui vai entrar numa parte mais técnica de elétrica e eu não quero que você se preocupe com isso. O que eu quero é que você garanta e saiba ler a ficha técnica que nós vamos falar semana que vem. Semana que vem eu vou falar mais de ficha técnica. Mas basicamente a gente está falando aqui agora, ó, em volts, tá bom? Eu tenho uma tensão de entrada de 600 volts. Lembra, cada placa dessa ela vai ter uma potência em watts, mas ela vai ter um correspondente de tensão em volts. Então eu tenho lá, sei lá, 40, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, 10 placas de 40, 400 volts. Opa, tá tudo certo na minha tensão de entrada. Eu vou respeitar. Isso a gente vai ter isso na parte técnica, mas eu preciso respeitar a minha tensão de entrada para que, ó, a minha faixa de operação ele parte do mesmo jeito, ó, apesar de ter uma tensão de entrada de 600 volts, não é mais watts, olha o Vzinho aqui, cuidado, estamos falando de tensão agora, ele vai operar entre 80 e 500. Então, ou seja, cuidado, apesar, eu não posso colocar mais de 500 volts em cada entrada. Então, ou seja, aqui vai determinar o tamanho do meu painel. Será que meu painel pode ter 500, 650 watts? E, ou seja, será que ele pode ter uma tensão diferente? Então, é aqui que eu determino o tamanho do meu painel. Então, você pode ter alguns inversores, principalmente os mais antigos, vocês vão ver muito essa coisa assim de inversor, aqueles lotes, inversor muito barato. Isso vai ter um problema, porque ele vai limitar a potência do seu painel. E aí, apesar de você ter lá 5, 6, 10 painéis, a soma da voltagem não pode superar a tensão de entrada, senão você compromete, esse inversor não vai aguentar. Então, esse inversor vai falar, ó, eu só posso trabalhar com até 550, 600 watts de potência. Tudo bem? Então, você vai ter que olhar na ficha técnica do painel, nós vamos falar de ficha técnica, mas eu quero que você entenda que precisa respeitar isso. E por que eu estou te falando isso? Por exemplo, eu estava com um projeto gigantesco e a gente estava com uma... A gente pegou lá um lote da Sysys, quem vai lembrar da Sysys é uma grande distribuidora, e a Sysys estava com um lote gigantesco de inversores de 2 kW pico, sistema pequenininho. Só que ele tinha um problema de tensão de entrada. Só podia entrar painéis de 350 watts. Por quê? Porque ele ia dar um problema de voltagem, de tensão. Eu não ia conseguir entrar. Ou seja, inviabilizou o meu projeto, porque eu tinha um lote de painéis de 400 e 500 watts de potência, mas eu não podia colocar porque a tensão de entrada deles não era compatível com o meu inversor, que era pequenininho. Ou seja, inviabilizou o projeto, eu não consegui comprar o lote. Né? Ou eu tentei buscar painéis menores, mas isso ia dar muito trabalho e não tinha espaço, porque ia ter que ter um monte de painel, a gente inviabilizou. A tensão de entrada tem que ser respeitada. Tudo bem? A gente vai falar muito, muito sobre isso, tá certo? Deixa eu te falar de tensão de partida. Uma das coisas que a gente tem, às vezes, para comprar inversor, para demonstrar para vocês na aula, é essa tensão de partida aqui, ó. Ele precisa ter no mínimo 80 watts de potência, de volts, perdão, de potência para poder começar a funcionar. Então vocês vão ver que tem inversor que não funciona dentro de locais fechados, né, com lâmpada, com iluminação, porque ele vai precisar de uma potência mínima para dar partida. E isso também você tem que levar em consideração. A gente viu muito, por exemplo, a questão de sombreamento, módulos que têm menos sensibilidades com sombreamento, e aí ele precisa de uma tensão mínima de partida. Isso também é muito importante para você poder levar em consideração, principalmente quando você vai demonstrar algumas coisas, camping, motorhome, isso você tem que levar em consideração. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando de... Henrique, se o inversor for de 10K
e as placas chegam também a 10K, não vai estar no limite de potência do inversor? O ideal seria de quantos por cento para mais e para menos? Excelente pergunta, Márcio. Seguinte, você falou uma coisa muito legal. O inversor, ele vai sempre ter, vou voltar aqui na nossa configuração, ele sempre vai ter um aproveitamento, porque ele vai ser dimensionado. Por exemplo, vamos pegar lá o inversor, o exemplo do Márcio, de 10 kW pico. Tudo bem? 10 kW, está aqui, ó. Esse inversor de 10 kW pico, ele vai resistir, tá bom? Ele pode fazer até, a regra é 20%. E nós vamos olhar isso semana que vem, quando a gente for falar de datasheet, de ficha técnica. É lá na ficha técnica que nós vamos ver o quanto esse inversor consegue de aproveitamento, tá bom? De rendimento, de produtividade. Você pode sim trabalhar com 20%, tá bom? Da carga, que ele vai ser o suficiente. Isso vale até quando a gente for comprar um inversor, você vai ver que a gente vai levar em consideração esses 20%. Porque tem uma série de fatores que vão acontecer que o inversor já é exatamente produzido para esse aproveitamento. Tá vendo essa distribuição de carga aqui, ó? Ela não é linear e isso acaba perdendo eficiência e aí o inversor ele pode trabalhar 20% para cima, 20% para baixo, é a tolerância. Essa é a média. Mas, Márcio, muita atenção. Vamos olhar na ficha técnica. É lá no datasheet que nós vamos determinar que o fornecedor vai me dar esse rendimento, vamos chamar assim, essa produtividade do inversor. Mas eu te garanto que pelo menos 20% a gente pode fazer, tá bom? Então esse é um número que a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de propriedade e tranquilidade, tá certo? Vamos caminhar aqui, ó. Identificar qual é a conexão com a rede. Nós vamos falar de saída. Então, lembra que nós temos aqui na saída, é o inversor que determina, tá certo? Se ele vai sair aqui, ó, com 127, 220 ou trifásico. Trifásico eu vou falar 380 e aí vai depender muito de cada sistema. Então, o trifásico eu vou colocar aqui, ó, mais, tá certo? É na saída do inversor que eu determino qual é a conexão que ele vai ter com a minha rede. E vou dizer para vocês, tá? Apenas microinversores pequenininhos vão te entregar 127. A esmagadora maioria dos inversores, os monofásicos 120, 127, 220, vão te entregar uma conexão, uma potência de 220 de saída. Tudo bem? 220 watts. É isso que ele vai te entregar aqui, tá bom? Então, a regra é essa. Fornecedores menor de 10 kW pico, a maioria deles vão ser monofásicos, te entregando 220. Tudo bem? Acima de 10 kW pico, eles já vão ser trifásicos. E é aqui na saída do inversor que eu converso, que eu determino a conversa, a conexão dele com a minha rede de saída. Tudo bem? E a saída, pode colocar aí, esmagadora maioria, nós vamos falar de 220, monofásico 220 e trifásico. Aí trifásico 220, e aí nós vamos ter acima de 10 kW pico uma configuração maior para redes, etc. Trifásico, e ele vai te entregar isso. Tudo bem? Então, cuidado. Como que eu escolho? Eu preciso entender aqui. Cuidado para não comprar errado, porque se você comprar um trifásico, ele não vai funcionar na sua rede 220. E aí você vai ter um problema, você não consegue configurar. Tem que trocar. E o contrário também é verdade. Tá bom? Então, falamos muito isso. Eu não vou falar de amperagem aqui. Quando a gente for falar de ficha técnica, eu entro um pouquinho mais em corrente de entrada de amperagem, que vai funcionar com o mesmo raciocínio de voltagem, de tensão. Tá bom? Então, você também tem que levar em consideração a tensão e a corrente em amperagem para você também não estourar. Normalmente, eles caminham juntos, né? Mas é importante a gente ter isso porque, de novo, lá no diagrama unifilar, o engenheiro eletricista, o eletrotécnico, vai fazer essa conta e vai mencionar isso lá
no desenho que a gente vai fazer para a concessionária. E vocês viram aqui, no caso esse inversor aqui, 3 MPPTs, Então, é aqui que eu começo a ver, opa, será que ele vai me entregar o que eu preciso? Tem 3 entradas, tem 4 entradas, tem 1 entrada. Então, a gente vai falar muito disso. Tudo bem? Então, é aqui que a gente determina aqui, o quanto de entradas que nós temos. E aí, eu finalizo essa primeira parte de inversor com vocês com essas informações. O que nós falamos aqui? Falamos da função do inversor, né? Qual é a função dele? Basicamente, converter a corrente contínua em corrente alternada, fazer o inversor conversar com seus equipamentos e mandar a energia embora, medir a energia produzida. Falamos um pouco que é o inversor que determina o tipo, a característica do sistema, on-grid, off-grid e o híbrido, falamos sobre isso, é ele que determina isso. No on-grid, a gente falou muito dessa questão da importância da proteção do sistema, né? Ligar o sistema, tanto no Streambox, os DPS, na entrada, na corrente alternada, na corrente contínua e na corrente alternada. Perdemos um pouco, investimos tempo falando de MPPTs, das entradas, da importância. Então, você entendeu por que ele é string, porque ele é por rede, é por balanceamento de carga. Então, é o MPPT que determina isso. E lá, quando a gente for falar de microinversor, a sua ficha para string vai cair perfeitamente, tá bom? Falamos um pouco de características de tensão de entrada, de potência, de casar, de entender a potência dos módulos com a potência, a conversa da potência dos módulos com a potência do inversor, a conexão de saída para você comprar o inversor corretamente, tá bom? Semana que vem nós vamos falar de ficha técnica. Aí nós vamos entrar um pouquinho mais nesses detalhes para a gente poder pegar e comparar tanto a ficha técnica do módulo quanto a ficha técnica do inversor para você escolher o melhor da melhor forma possível. Tudo bem? Se você tiver... Estouramos um pouquinho o tempo aqui, mas vou ter mais uns 3 minutos para você tirar a sua dúvida e ver se alguma coisa aqui não ficou claro para você. Henrique, mas se a rede da concessionária é 220 bifásico e o inversor vai ser 220 monofásico, vai ter um problema? Pode ter um problema, Francisco. É que, na verdade, ele vai sair 220, então é lá no diagrama, na homologação, quando a gente montar isso, é exatamente essa análise que a concessionária faz. Se ela precisa fazer alguma adaptação ali no seu padrão de entrada, ou se você precisa fazer alguma adaptação na sua saída, para ela poder aprovar o seu sistema. É lá na homologação que a concessionária te dá essas informações. Ela vai, eu preciso mexer no seu padrão de entrada, eu tenho que trocar o seu relógio, eu tenho que mexer. Ela vai trazer em 14 dias, anota aí, ela tem 14 dias para responder e ela vai te dar o que precisa ser feito. Não, tá tudo certo, não precisa mexer nada. Não, tem que fazer uma obra na sua rua lá porque não está preparado para isso. E aí ela vai te dar, principalmente padarias, pessoal acima de 10 kW pico, no trifásico, por exemplo, você pode ser que tenha problema, que o transformador da rua não acontece. Aqui, acabei de falar, que estou falando, o Zé já colocou aqui, trifásico. O trifásico sempre vai dar um problema. Por quê? Por causa do neutro, o quarto fio. É lá no neutro que a gente vai ter um problema, né? Ou na fase que a gente vai ter para poder ela aprovar. Tem que mexer no transformador, mexer lá na saída. O trifásico dá mais problema, viu, Francisco? Do que o bifásico. O bifásico já está mais, somente nas áreas urbanas, já está mais comum. Mas quando você começa a falar de trifásico, às vezes ela precisa mexer em transformador, mexer em fio, bitola de fio, poste. Às vezes tem uma adaptação. Importante, Lei 14.300 não tem custo para microgeração distribuída. Então, se a concessionária tiver que fazer alguma adequação na infraestrutura da rua, poste, transformador, etc., não tem custo para microgeração distribuída. Até 75 kW-pico. Acima de 75 kW-pico, pode ter contrapartida, sim. E aí entra uma regrinha e você precisa ter essa condição. Tudo bem? Então, cuidado com isso, tá certo? Mas a menos de 75 kW-pico não tem contrapartida, não precisa pagar nada.
tá bom? É 100% por conta e risco da concessionária, tá certo? Acima disso, pode ser, ela vai chegar e falar, ó, vai custar tanto, você vai ter que subsidiar X. Pode ser, acima de 75 kW pico, tá bom? Lembra que nós estamos falando aqui de sistema de 10 kW pico, vocês viram aqui, tudo microgeração distribuída, o nosso dia a dia, tá bom? Acho que eu respondi, certo, Francisco? Carlos, boa noite, ótima aula, boa semana a todos. Excelente, obrigado, Carlos, que bom que você gostou. Bom, estamos encerrando aqui, nós vamos continuar o bate-papo, fica tranquilo, nós vamos falar um pouquinho de datasheet, de ficha técnica, vai ser muito legal, tá bom? E trazer um pouco, eu vou tentando simplificar ao máximo, tem muita gente que não é da área de elétrica, então eu tento trazer algumas coisas mais simples de falar, mas aí a gente entra numa parte um pouco mais complexa, como essa, e aí o pessoal começa a entender melhor, aí fica todo mundo na mesma pauta. Boa semana, fiquem com Deus, aproveitem, estudem, volta lá na elétrica, falei aqui de volts, de watts, falei de amperagem, falei de corrente, vocês viram, olha, não tem jeito, velho, eu tenho que falar de termos técnicos aqui. Aí você tem que dar uma ralada, o que ficou difícil você anota, vai lá e tenta dar uma reciclada para você poder aproveitar. Tudo bem? Fiquem com Deus, excelente. Aí, ó, Alessandro, aula muito produtiva, muito ótimo conteúdo. Boa noite a todos. Excelente, que bom que vocês gostaram, eu também gostei. E bora, estamos aqui para isso. Esse é o objetivo das nossas aulas de segunda-feira, trazer conteúdo para você e enriquecer o seu repertório de energia solar. Um abraço grande, fiquem com Deus. Até semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Valeu.